Recording is on. Boa noite, pessoal. Desculpem aí pelo monte de e-mails. Eu, a princípio, estava contando com a apresentação do Paulo, né? Mas o Paulo tem problemas familiares sérios aí. Aí depois veio aí a notícia de que hoje é ponto facultativo, né? A gente nem ia ter acesso à chave. Por isso eu estou gravando para vocês a aula de correção da prova. Então, para começar, queria dar parabéns para vocês. Todo mundo, menos o Renner, né? Que não sabia que tinha que preparar o portfólio, então não fez a prova com consulta, foi muito bem. E aí a correção vai ser bem tranquila, né? Bem rápida. Para começar, né? Descreva as principais características do paradigma... não. Eu estou com uma versão antiga da prova. A primeira fala, nos tempos antigos os homens eram estúpidos, todo mundo acertou, né? Era aquela que, basicamente, vocês tinham que criticar a visão positivista. Acho que só um aluno que tirou parcial nessa, né? Era para perceber que na questão 1, então, né, valia, cada item vale um ponto. Que quando você fala que os antigos são estúpidos, que o Aristóteles só erra, tal, e dos gênios, tal, é a visão que é para ser criticada. Bom, acho que eu falo bastante disso ao longo do curso, né? Aí essa, na verdade, é a 1B, né? Descreva as principais características do paradigma aristotélico. A estava no PDF que eu mandei para vocês, mas aqui na minha versão que eu abri para comentar não está. A única dificuldade que todo mundo teve foi falar da frase pré-paradigmática. A fase pré-paradigmática é antes do paradigma se consolidar. O aristotélico ptolomaico, ele se consolidou com Aristóteles, né, quando ele usou a coisa dos 4 elementos, e o Ptolomeu com a coisa dos epiciclos. Então todo mundo soube falar sem problemas do paradigma, o que é uma crise, o que é anomalia. São os problemas que começaram a aparecer na época do Copérnico, né? A revolução que veio é a Revolução Copernicana, a transição do paradigma aristotélico ptolomaico para o copernicano. A fase pré-paradigmática seria o capítulo 1 lá da Apostila do Zanetti, que é antes do Aristóteles, os pré-socráticos. A gente não sabe muito bem como era, né? Mas aí o Aristóteles juntou muitas informações dessa época, então muitos dos autores que a gente conhece, a gente só conhece a partir do Aristóteles, né? Como Tales, aqueles autores que o Parmênides, que falavam, tudo é água, tudo é ar, a ideia dos 4 elementos, isso vem de antes do Aristóteles. Então essa seria a frase pré-paradigmática. Aí o paradigma se consolidou do Aristóteles para frente, depois mais no Império Romano com Ptolomeu. Na 2 é a da tabela, né? Todo mundo foi bem na tabela, um detalhe ou outro, não tem importância, vocês podem consultar depois certinho as informações, né, para preencher e botar no portfólio. Eu não vou item por item, são 54 itens, né? Mas muita gente errou esse do movimento com base no lugar natural. O movimento com base no lugar natural é a física aristotélica, né? Aí, sim, com certeza era para Aristóteles aqui, mas todos os outros, na verdade, o Copérnico, o Kepler, todo mundo, antes do Galileu, também tratava, né, do movimento com base no lugar natural, porque a nova mecânica ela surgiu com Galileu e Newton. Então, nesses aí, os únicos que vocês deviam colocar sim aqui era Galileu e Newton, e o Galileu ainda era aquele depende, né? O Galileu era aristotélico, mas ele estava na transição. Quem realmente rompeu com a física aristotélica é só Newton. Alguns erraram o Mercúrio e Vênus giram ao redor do Sol, né? O Aristarco falava que sim, falava que todo mundo girava ao redor do Sol. O Aristarco era um dos primeiros defensores do heliocentrismo. Deixa eu ver se alguém mais errou algum importante nesse, mas em geral, detalhe, né? Todo mundo foi muito bem nessa parte também. Erraram o lugar natural. Se usar órbitas circulares, alguns não sacaram que o Galileu usava órbitas circulares, né? Só o Kepler e o Newton usaram órbita elíptica. Todos os outros é órbita circular. E usar epiciclos e deferentes, né? Teve gente que errou o Tycho Brahe. O Tycho Brahe usava também. Todo mundo usava epiciclos e deferentes, menos o Kepler.
E o Kepler usava no começo, depois que ele propôs a elipse, que ele parou de usar. E aí Newton e Galileu que não, né? Bom, é isso. Sobre essa questão, vocês foram bem. Aí na 3, descreva as principais características da transição do universo estático para o Big Bang, também tranquilo, né? Isso tem em todos os textos que eu passei para vocês, fiz em aula com vocês. E qual que era progressivo e qual que era degenerativo, era só consultar aqui os textos, né? Vocês veem aí as datas do universo do Einstein, do Friedman, Lemaitre, Hubble, o universo primordial, que é 31 do Lemaitre, 39 é o Mr. Tompkins Wonderland do Gamow, 48 é o artigo do Gamow e 65 é a radiação cósmica de fundo. E tinha aqui também o universo do estado estacionário, né, do Roy. E aí, na linha do tempo, o que vocês tiveram mais dificuldade foi os elementos químicos, que eu falei só na última aula, mas eu nem descontei direito de quem errou aqui, né? O Gamow falava que os elementos químicos foram originados no Big Bang, no começo do universo quente e denso, e o Roy, que eles foram feitos nas estrelas, porque no modelo do Roy não tem Big Bang, né? Não tem começo quente e denso. O universo do estado estacionário é sempre o mesmo. Então é nas estrelas, nas explosões de supernova que fazem os elementos. A coisa do teve um começo ou sempre existiu, o De Sitter não comentou, o Friedman deu uma ideia de que teve um começo, no fim do artigo de 22 ele fala, ó, se a gente voltar para o T igual a zero e olhar para trás, tem lá uma ideia do Big Bang, então pode ser que tenha um começo no tempo. O Lemaitre, que teve um começo também, defensor do Big Bang. O Hubble não comentou, foi cauteloso. O Gamow, que teve um começo, defensor do Big Bang. E o Royal, que sempre existiu. O universo do estado estacionário não tem um começo, né? Essa é a diferença entre o Gamow e o Royal aqui. Os gráficos do fator de escala vocês acertaram, eu fiz na lousa, né? Tudo tranquilo. Tem as respostas para tudo isso no meu mestrado. Tá lá no campus virtual, tem todas essas tabelas preenchidas e tal. E eu usei essas questões aqui no meu mestrado, né? Essa parte do efeito De Sitter eu também discuti bastante em aula, né? Todo mundo foi bem também, explicando porque que o Hubble era um revolucionário relutante, né? Que ele ficou em cima do muro. E ele não pode ser o descobridor da expansão do universo, teve um artigo só sobre isso. E o efeito De Sitter também a gente discutiu bem, né? Falando que muitas pessoas estavam tentando entender qual a relação entre o efeito De Sitter e os redshift, que o próprio De Sitter achava que o modelo dele era estático, mas hoje a gente vê que ele tinha meio que visto já o modelo em expansão, hoje a gente chama o modelo de De Sitter como modelo em expansão, mas ele achava que era estático, daí esse estranhamento, né? Ninguém sabia direito o que era o efeito De Sitter na época. E o último dos revolucionários relutantes também quase todo mundo foi tranquilamente bem, né? Usando epistemologia do Kuhn e as paradigmas, dizer por que o Hubble foi um revolucionário relutante, é porque o Hubble adiantou, mostrou uma crise no paradigma anterior, que era o universo estático, mas ele relutou e ainda defendeu o universo estático até a morte, né? E aí o pessoal do novo paradigma foram outras pessoas que fizeram a transição. Na Revolução Copernicana, todo mundo do começo, né? O Copérnico, Kepler, Galileu, dá para dizer que eles começaram a romper com o paradigma anterior, mas ainda não estavam no próximo paradigma, só Newton. A gente pode dizer que já está no paradigma novo, né, da mecânica newtoniana. Então, todos eles aceitaram ainda em partes elementos do paradigma anterior, como a física aristotélica, como as órbitas circulares e outros elementos, e foram rompendo aos poucos, né, gradativamente. O Copérnico rompeu menos, Galileu e Kepler um pouco mais, até que o Newton rompeu totalmente. E outras comparações que dá para fazer, aí é autor a autor, né, mais ou menos isso que eu estava falando, né, dá para comparar elementos de posições que cada um ocupa no paradigma, né? Essa coisa do Hubble está ali na transição, o Friedman, por exemplo, é um cara que é do paradigma novo, mas que deu uma sacada antes dos outros. É parecido com Aristarco, né? Era um cara antigo, do paradigma antigo, ainda aristotélico, mas que teve uma sacada meio que antes da hora. E outras comparações eram possíveis. Bom, gente, é isso aí. E aí, prestem atenção lá no e-mail. Eu pedi para vocês mandarem para mim por escrito até amanhã os 5 trabalhos que vocês vão fazer no trabalho final. E vocês têm que indicar por e-mail para todo mundo uma leitura, porque vocês têm que, junto da apresentação do trabalho, propor atividades para as pessoas, né? Não é só para as pessoas ficarem paradas ouvindo vocês falarem. Não, se for uma aula expositiva, vocês vão ganhar uma nota ruim. Não é para ser só aula expositiva. A ideia é vocês
trazerem questões, fazerem as pessoas aprenderem a história do seu trabalho. Então, vocês têm que propor uma leitura para os alunos têm que fazer algo, conversar com vocês sobre a história. Não é para ser uma palestrinha de slide, tá? Então, é isso aí, gente. Até semana que vem, espero aí os trabalhos de vocês e a proposta de leitura. Um abraço. Bom descanso aí no feriado.